Então, bora codar um pouquinho para a gente ser feliz, né? Eu acho que codificar faz bem para o corpo, para a alma e para a mente, principalmente, né? Deixa a gente mais safo, mais ávido. Então, vamos brincar. Então, nosso objetivo hoje é concluir esse exercício daqui, né? O exercício da casa fala para a gente montar um menu, montar uma estrutura que utilize isso daqui, né? Eu lembro que na última aula, eu acho que acho que foi o Felipe que falou que não criei nem o método 7, né, para isso daí. Perfeito, tá tudo tranquilo. Eu acho que no decorrer dos dias a gente vai passar por essa experimentação. A gente cria método 7 e método get para atributo privado quando a gente precisa desses métodos. Quando a gente não precisa, a gente não vai criar, né? No nosso caso aqui, eu criei porque eu estou utilizando uma técnica aqui para poder utilizar, né, como foi demonstrado aí na última aula. Para que a gente possa ficar dentro das nossas regras, eu vou trocar a visibilidade do método, né, set de público para privado, porque eu ainda quero utilizar a regra de negócio que foi imputada dentro desse método daqui. Por isso que eu vou fazer esse esquema. Então, eu vou trocar aqui para private. Continua lá bonitinho sendo o nosso método, né? Então, a gente tem esse método dentro, ele está funcional, porém, a partir do momento que eu atualizar a compilação, não vai ficar mais disponível para quem for utilizar a minha classe. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o set core. Deixei tanto os métodos set das portas como da cor, deixei tudo privado, porque a gente tem os nossos métodos de acesso, né? Então a gente vai ter lá o abrir porta, o fechar porta e o pintar casa e o quantidade de cores. Então é essa a ideia daí, né? Trabalhar em cima desses caras. Por isso, troquei aqui, então, de público para privado esses métodos aqui, compilando esse cara para atualizar, tudo bonitinho, atualizado, já era, a gente pode começar. O nosso, a nossa classe, né, usa casa, ela teve uma inicialização aí, padrão, né? A gente vai fazer agora o funcionamento do nosso menu. Comecei criando aqui a nossa casa. Então, o nosso objeto de manipulação vai se chamar casa, com C minúsculo, né? Porque ele é oriundo da classe casa com C maiúsculo. É uma convenção muito comum que se utiliza, né? Declarar o objeto com a primeira letra minúscula, né? Então é muito comum a gente ver isso. Poderia ser minha casa, meu lar, casa do centro, casa, sei lá, de uma cidade específica, casa de Ubatuba, por exemplo, você poderia ter feito qualquer coisa aí. Então, vamos fazer aqui os imports, que a gente vai pedir para o usuário entrar, né, com informações. Então, import java.util.scanner. Estou importando o scanner, vamos criar o scanner também, né? Scanner, leia, igual a new, scanner, e a gente vai escanear a entrada do sistema. Tá aí. Feita a criação do nosso scanner e da nossa casa. Agora ele fala que a gente deve ter um menu de opções, né? Então, se a gente vai ter opções, vai ter que entrar, então vou declarar aqui opção. Começando lá com 0, a gente vai montar um menu, né? Enquanto alguma coisa, vai ser feito isso daqui. Então, vamos criar nossas opções, né? Então, vamos fazer a impressão. System.out.println. Opções da casa, né? Estou brincando aí com uma possibilidade de nomenclatura. Então, vamos começar a montar as nossas opções. Esse cara daqui. A gente tem como primeira opção a opção de abrir uma porta, né?
Depois a gente tem a opção de fechar uma porta. Pintar a casa. Ver quantas portas estão abertas, né? E vamos colocar aqui, acho que a situação da casa. E uma sexta opção que é para sair, né? Opa. Beleza, a gente vai ter aí essas opções, né? Vamos trabalhar em cima dessas opçõezinhas aqui. Abrir é um método que a gente tem, fechar também, o pintar casa também a gente tem, né? Esse método, ver quantidade de portas abertas, o outro método que já havia sido solicitado, e a situação da casa a gente acabou montando, né? No nosso toString. Então a gente já tem todas as possibilidades aqui facilmente implementadas. Então vou colocar aqui para ler as opções, né? Então, opção vai receber agora meu scanner de leitura, ponto, o seu método de leitura de inteiro, que eu quero ler um valor inteiro. Feito isso daí, vai começar a nossa brincadeira, né? A gente vai fazer aqui um teste enquanto opção não for igual a 6, né? Pronto, já está repetindo. Vou utilizar um switchzão padrão. Se for um, vai fazer alguma coisa e assim por diante a gente vai ter todas as opções, né? 5, 6 e o default. E aí a gente vai começar a fazer aí o nosso desenho, né? O nosso projeto, né? O nosso design. E vamos ver aí o que acontece. Se cair aqui em qualquer uma das opções que sejam que não sejam uma das anteriores, né? Ou seja, o default, o else do switch, vou mandar uma mensagem aqui para que ele possa corrigir, né? Entrar com informações válidas. Então, vou colocar aqui uma mensagem. Erro, opção inválida. Tá aí. Só que, quando ele faz essa opção inválida, ele precisa ainda voltar dentro do menu. Só para ter certeza que ele vai voltar, né? Na verdade, nem precisa, né? Porque o nosso while é só para 6. Se 6 ele vai sair, então, esse cara aqui. Fim do programa. E ele vai dar um break para não passar pela opção de baixo. Então, tá aí nossa possibilidade. Opção, então, de validação já está. Se digitar uma opção inválida, ele vai ficar repetindo. Se digitar 6, ele vai cair fora do nosso programa. E do mais, ele ficará repetindo a impressão aí do menu, né? Vamos ver aqui o que acontece. Quando ele solicita para abrir uma porta, eu tenho que perguntar qual a porta que ele deseja abrir, né? Então, vamos fazer aqui. Lá vai ser o nosso abrir porta, né? Então, eu vou perguntar para ele qual a porta que ele deseja abrir. E ele vai me informar qual porta deseja abrir, né?
eu posso pegar, guardar isso numa variável e utilizar para passar no meu método, né? Porque o nosso casa.abrir porta recebe um valor inteiro, olha lá, que é o número da porta que ele deseja abrir. Então, aqui ele vai receber a porta que ele deseja abrir. Beleza. Poderia fazer isso? Claro que poderia, fica muito bacana, mas como existe essa possibilidade, eu vou utilizar aqui o meu leia.nextInt. E eu vou colocar aqui para ele já passar, ele já vai jogar o valor inteiro lido dentro do método. Só que o que acontece? Esse método, a gente elaborou ele de tal forma que se ele conseguir abrir a porta, né, ele vai retornar true. Se ele não conseguir, por qualquer motivo que seja, vai retornar false, né? Então, eu posso pegar isso daqui e colocar dentro de um if, né? Posso fazer um if, esse cara daqui, e aí, olha só que bacana. Fica bem legal. Posso fazer if abrir porta da porta que ele digitou, né? Ele vai estar lá bonitinho. Eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer aqui? Vou dar uma mensagem, né? Se ele conseguiu abrir a porta, né? Vou colocar aqui porta aberta com sucesso, né? Porta aberta. Vou deixar desse jeito, já fica legal. Se não, o que aconteceu se retornou falso, né? Se retornou falso, a gente teve aí um problema, né? Então, atenção, né? A gente teve aí um warning, né? Uma atenção. O que rolou? Quais são as situações que a gente pode ter? Primeiro, a porta já estava aberta ou, ou o número da porta é inválido. Ou isso daqui. Então, acho que essa é a estrutura que a gente tem que fazer aqui no nosso menu principal, né? A gente ainda vai conseguir testar isso daqui, né? Se rodar o nosso programa e executar, a gente tem um menuzinho montado, bonitinho, rodando, né? Só dar uma aumentada aí para a gente ver, ó lá. Nosso menuzinho rodando. Aí ele pede para eu entrar com uma opção, sei lá, digitei uma opção 9. Ele vai falar para a gente que a opção é inválida, né? Vou colocar só um pouquinho mais aqui para a gente ver, ó. Uma opção inválida, e aí já reclamou e pediu para digitar novamente. Se eu digitar lá o abrir porta, ele vai perguntar para mim, olha, qual o número da porta que eu quero abrir? Eu quero, por exemplo, abrir a porta 1. E aí ele fala fim do programa, porque eu não dei o maldito do break, né? É óbvio. Ele imprimiu ali o fim do programa, mas ele voltou. Se eu tentar agora imprimir, né, abrir a porta 1 novamente, ele vai reclamar aqui que a porta já está aberta, né? Só para mostrar aqui, ó, a porta foi aberta, né? O outro aqui, a porta já está aberta. Ou se eu tentar abrir, por exemplo, a porta 159, ele vai dar a mensagem aqui, ó, atenção, a porta está aberta ou teve algum problema que pode ser que não exista, né, esse número dessa porta que você está tentando abrir. Então, vamos sair agora do programa, o 6 ele finaliza, funcionou, só vou colocar o break aqui depois, agora está bonitinho. Legal, agora vamos implementar o fechar porta. O fechar porta também é bem tranquilo, né? Já que a gente montou o abrir, o fechar é muito similar, né? Então aqui não é abrir, é fechar. Opa. Fechar porta, porta fechada. Qual o número da porta? A porta já está fechada. Ou o número da porta é inválido. Beleza. E aí a gente só precisa trocar. O método não é mais o abrir, mas sim o fechar porta, né? Então, já está aí tudo bonitinho e funcional. Então, se eu tentar entrar com uma porta inválida, que eu queira fechar, vai reclamar. Uma porta que já esteja fechada, ele também vai reclamar. E aí ele pede para pintar a casa, né? O terceiro é o pintar a casa. O pintar a casa, ele é um probleminha muito interessante para a gente. Por que que ele é um probleminha interessante, né?
porque se a gente tentar utilizar o mesmo scanner que a gente tem, vai dar não é uma afirmação, pode dar problema, né? Então, só para que a gente não tenha dores de cabeça, injeção de saco, então a gente já sabe dos esquemas do scanner, então vou criar aqui um scanner somente para ler strings, né? Um scanner para ler números e um scanner para ler strings, né? Que a gente vai precisar ler qual que é a cor da casa, né? Então, maravilha, vamos pintar a casa com a cor que a gente quiser, né? Então, vou seguir o mesmo processo daqui, né? Então, o que a gente vai fazer é muito similar a isso daqui, porque o método pintar casa, ele segue essa regra, né? Agora a gente vai pedir para entrar com a nova cor da casa. E a gente vai fazer o pintar, né? Casa. Agora a gente vai chamar o leia str next line. Belezinha, já vai ficar aí no esquema. Se acontecer isso daqui, né? Se der para fazer, se isso acontecer, casa pintada. Senão a gente vai reclamar, né? Olha, a cor da casa, a casa já estava nessa cor, né? Então vamos reclamar aqui, ó. A casa já estava nessa cor, ou a cor da casa não é válida, né? E aí a gente tem o funcionamento bonitinho lá do nosso método pintar casa. Então a gente já fez o abrir, o fechar, o pintar, e aí falta para a gente agora fazer lá a chamada do quantas portas estão abertas. Vamos dar uma olhadinha nesse método antes de começar a codificá-lo, né? Esse método que está aqui embaixo, ele retorna um inteiro para a gente. Então ele retorna um número. Logo, eu preciso mandar imprimir isso daí, eu preciso fazer uma impressão, né? Então aqui eu vou fazer essa impressão. Então, vamos fazer aqui a impressão de um, né? Vou chamar aqui, deixar só para a gente destacar, né? Portas abertas. Então, beleza. Tá lá a quantidade de portas abertas, só para, né? Ficar aqui um pouco melhor a legibilidade, vou fazer aqui a camada do método num print aqui embaixo, mas mesma coisa, né? Casa, ponto, o nome do método, eu acho que é quantas portas estão abertas. Está aí o método, né? Quantas portas estão abertas. E depois disso daí, ele faz aqui um break. E aí, finaliza. Legal. E agora falta a gente mostrar a situação da casa, né? Então, vamos printar aqui a situação da casa. Situação da casa. Tá lá. E aí, depois a gente vai mandar imprimir, né? A nossa casa. Opa, tá aí. A gente vai mandar imprimir a nossa casa. Só dar uns espacinhos para vocês verem onde tem os parênteses, né? Mas tá aí. Essa é a jogada. E aí, agora, o que acontece com esse casa, simplesmente? Ele vai chamar implicitamente o método toString, né?
método toString, retorna uma string, e olha só aqui a impressão dele, né? Ele vai imprimir a situação da casa, literalmente, né? Após isso daí, a gente dá um break e finalizou aí o nosso código, né? Tá, belezinha. Agora, bora testar isso daqui, né? Vamos rodar, vamos ver, compilou com sucesso, rodando agora a nossa aplicação. Vamos ver agora o que acontece. Eu primeiro quero ver a situação da casa, então opção 5, né? Opção 5, olha lá, a casa inicia-se com todas as portas fechadas, então a porta 1 está fechada, 2 está fechada, 3 está fechada. A cor da casa é branca e nesse exato momento a quantidade de portas que estão abertas é igual a zero. Se eu ver, né, a opção 4, que é o ver quantas portas estão abertas, né, 4, ele vai mostrar lá, nesse exato momento, a quantidade de portas abertas é igual a zero. Então, legal. Então, vamos abrir uma porta. Vou abrir uma porta inválida, por exemplo, a porta 15. Ele vai falar lá que essa porta não existe, né? Tem algum problema. Se eu mandar abrir agora a porta 1, ele diz que a porta 1 foi aberta com sucesso. Se eu tentar abrir novamente a porta 1, ele vai reclamar, dizendo que ela já está aberta. Se a gente olhar quantas portas estão abertas, agora eu tenho uma porta aberta. Olhando a situação da casa, a porta 1, ela está aberta. Uma porta aberta. A mesma coisa a gente pode tentar agora, né, para verificar. Vou abrir mais uma porta só para a gente brincar um pouco, né? Vou abrir aqui a porta 2, então só para a gente ver. Olha lá, 2 portas estão abertas. Vou mandar fechar agora, opção 2, fechar porta. Vou mandar fechar a porta 3. Então a porta 3, ela está fechada, né? Então reclama. Então vou mandar fechar. Agora novamente a famosa porta 15 vai reclamar também. Beleza, tá funcionando isso daí. Agora eu vou mandar fechar a porta 1. Olhar o status lá, a porta 1 foi fechada, a porta 2 continua aberta, a porta 3 se mantém fechada, uma apenas aberta. Então vamos tentar pintar agora, né? Vamos pintar a casa, então eu vou tentar pintar da cor branca. A cor branca já estava, então ele reclamou. Agora eu vou tentar pintar a casa novamente, vou pintar de, sei lá, de preto. E aí ele diz que essa cor não é permitida, não pode pintar dessa cor. Vou pintar agora de azul. E aí eu pintei de azul, casa pintada. Vamos conferir então, opção 5. Olha lá que legal, a tua casa agora está em azul, né? Funcionou bem bacaninha. A gente consegue testar aí, né, digitando a opção inválida e sair. Beleza. Nosso problema foi resolvido. Mas, como eu sempre falo para vocês, né, eu acho que fazer o que é pedido é o mínimo necessário, né? Para que a gente possa brincar, testar, experimentar, a gente pode fazer um pouquinho mais. E vamos fazer um pouquinho mais? Vamos experimentar um pouco mais, né? Vamos fazer algumas modificações. E eu acho que isso aqui ficou legal, funciona, a gente percebe, né, que esse funcionamento tá ok. Então, eu vou fazer o seguinte, vou copiar esses dados aqui, né, para uma nova pastinha. Então, agora a nossa casa, boa pergunta, ela já foi atualizada. O que a gente pode fazer, né? Bem, dá para a gente fazer. Eu acho que a gente pode fazer uma casa com array. Então, a gente pode fazer agora utilizando array. Eu acho que era essa a proposta que eu tinha antes, né? Tem algumas coisas que eu acho que ficam legais, né? Vou abrir aqui esses carinhas novamente. Então, estão atualizados, né? Quero utilizar esses daqui mesmo, então, né, vai ficar muito similar essa casa aqui que a gente está fazendo do anterior, né? Acho que vai ficar bem legal. Então, vamos começar a nossa brincadeira agora. E se eu quisesse dizer quantas portas a minha casa tem, né? Eu acho que ficaria muito legal eu chegar e falar assim, olha, minha casa tem 7 portas. Então eu posso configurar a minha casa para a real quantidade de portas que ela tem, não ficar limitado a casas de apenas 3 portas. Então poderia ser essa daí a grande sacada
para a gente fazer a nossa montagem aqui, né? Então, vamos pensar nessa possibilidade. Como que eu poderia fazer isso daí? Eu poderia, então, utilizar um array de portas. Então, declaração de array, e agora eu vou chamar isso aqui de portas. Então, não terei mais isso daqui separado. Acho muito bacana, olha só, agora a gente tem aqui nossas portas, né? E a gente vai dizer quantas portas a gente terá aqui. Acho que fica bem interessante. Um grande problema que me incomoda, e isso daí é uma verdade, é na cor da casa. A cor da casa é uma coisa que me incomoda, né? Porque eu tenho essas três cores e, caramba, né? Não ficou legal isso daqui. Eu queria poder dizer quais são as cores da minha casa. Então, eu queria poder chegar aqui e falar algo assim: private, string, em formato de array, quais são as cores da minha casa? Informar quais são as cores, um array com todas as cores que eu poderia ter, né? E aí a gente começar a nossa brincadeira a partir daqui. Então, a gente poderia fazer lá, né, o nosso array, dizendo que, por exemplo, ele tem as três cores que foram criadas, né? Então, aqui seria cor branca, cor azul e cor rosa, né? Então, isso aqui já ficou legal. Então, a gente poderia fazer algo desse tipo. A gente já iniciaria aí um array com três cores. Eu acho que fica bem bacana. E por que que eu estou propondo isso daí, né? Eu acho bem legal. Por quê? Porque eu acho muito bacana a experimentação de utilizar um atributo array, né? A gente utilizou atributos booleanos, strings, inteiros. A gente já trabalhou com double em outras oportunidades, né? Mas nunca a gente lidou com um array como sendo, né, um tipo aí de um atributo. E aí eu acho que fica legal essa experimentação. E logo de primeira, vamos iniciar aí utilizando dois arrays, né, como atributos. Acho que fica muito bacana essa possibilidade. Preciso saber a quantidade de portas que eu vou criar, né? Isso daí eu acho que é uma informação muito importante. Então, acho que private, int, quantidade de portas. Nome grande, mais significativo, né? Esse quantidade de portas diz qual é a quantidade de portas. Perfeito. E aí eu acho que temos os atributos que são necessários para a gente fazer uma casa bem engenhosa, né? A gente sabe que todas as portas devem de começar fechadas, né? Então, isso daqui não é mais válido, né? Porque a gente não vai poder fazer dessa forma. Eu vou criar aqui a gente vai ter que fazer uma limpeza, mas como a gente vai ter que mexer e manipular algumas coisas, eu não vou apagar agora, né? Eu vou criar aqui um método privado para que a gente possa utilizar ele aqui dentro, né? Por enquanto, ele vai retornar void, ele não vai ter nenhuma funcionalidade. Set casa, ele vai configurar a nossa casa. E quais são as informações que eu quero aqui? Eu quero que ele passe uma informação muito importante para mim, que é a quantidade de portas. Isso daqui é uma informação muito útil para mim, que é a quantidade de portas. Porque quando eu começo agora, eu estou criando um array, só que a gente só declarou esse array, a gente não disse qual que é o tamanho dele, né? Então eu não sei qual que é o tamanho. A gente pode pensar na seguinte regra, né? Se eu não informar nada ou informar um número inválido, é padrão três portas. Então, se tiver alguma coisa errada, padrão três portas. E aí, por que que eu estou falando isso daí, né? Vamos imaginar da seguinte forma: a pessoa vem e fala que quer criar uma casa com zero portas. Eu posso ter uma casa sem portas? Não, porque você não vai pular a janela, né? Então, a nossa ideia é a casa tem que ter pelo menos uma porta. Então, criar uma casa, o valor mínimo de portas tem que ser igual a 1. Então, essa informação é bem legal. E aí, eu quero validar isso daí, né? Então, eu poderia vir aqui e fazer algo assim: if é, portas maior que
que 0 ou maior ou igual a 1, né? Ele vai fazer aqui alguma coisa. Aí ele faz o que tem que ser feito, né? Ele faz o que tem que ser feito aqui. Mas é ruim. Por que que é ruim? Porque depois que eu fizer isso daqui, né? Depois que eu executar esse teste, o que que eu preciso fazer? Eu preciso dizer que a quantidade de portas que está sendo passada aqui é a quantidade de portas que eu tenho. Então, é, é bem esquisito, né? Eu vou ter que passar essa informação de novo. Bem, esse cara é um atributo. Se ele é um atributo e ele está como privado, na minha humilde concepção, eu posso fazer um método para setar. Só que depois de declarado um array, ele não pode ser redimensionado, né? Então, depois que eu faço lá a instanciação do meu objeto do tipo casa, ele já vai dizer quantas portas tem, né, no meu array, qual que vai ser o tamanho do meu array de portas. Depois disso não pode mudar. Então esse método não pode ser público, mas é um método de validação e isso é uma regra de negócio. Então eu vou criar ele como sendo um set quantidade de portas, porém vou colocar ele como privado. Então farei isso aqui, né? Então a gente tem o set casa, eu vou montar aqui privado, né, diferente do comum, né? A gente vai ter lá, por enquanto, void set quantidade de portas, aonde ele recebe o inteiro com a quantidade de portas. E aí, se a nossa regra for implementada, if a quantidade de portas for maior ou igual a 1, ele fará isso daqui, né? Ele vai falar this ponto, quantidade de portas receberá quantidade de portas. A nossa regra de negócio é essa. Então a gente implementa isso daqui. Achei fabuloso, né? Com exceção de um detalhe. E se por um acaso, né? E se por um acaso o cara me entra com 0? Qual que é o valor que eu vou colocar para a quantidade de portas? Segundo o que eu tinha comentado, eu queria que fosse 3. Então aqui fica a grande sacada. A gente vai utilizar um else aqui, né? Else, esse cara aqui vai ser igual a 3. Então, se der algum problema, quantidade de portas igual a 3. Então tá aí, legalzinho, nosso método validando. Se for maior que 0, se for maior que 0, né, maior ou igual a 1, a gente vai deixar esse valor daí. Então, até o tamanho limite do inteiro. Sei lá, você é maluco, criou uma casa que tem 1 milhão de portas. Você pode colocar 1 milhão de portas na sua casa, ter uma casa com 1 milhão de portas. Mas, né, se você digitar 0 ou um número negativo, padrão vai ser assumido 3. Então, com esse método set quantidade de portas agora, a gente tem certeza que isso daqui vai ser respeitado. Então, agora, nesse momento, eu tenho certeza que a quantidade de portas vai ser estabelecida bonitinho. Vou ter a quantidade de portas corretas aqui. Então, ficou bacana essa possibilidade daí. Então, 7 quantidade de portas vai acontecer numa boa. Agora que eu tenho a quantidade de portas, o que, que eu preciso, né? Eu preciso dizer o seguinte, eu preciso falar para o meu array que ele vai ter essa quantidade. Então, lembra como que eu vou fazer isso daqui, né? Como que eu declaro, né, o tamanho de um array? O nosso array se chama portas, né? Então aqui portas, portas, sem o abre e fecha nada, vou dizer que é igual a new. Esse array de portas é do tipo boolean. Então a gente vai colocar aqui new boolean. E agora a gente vai colocar entre os colchetes a quantidade de portas. Então, aqui dentro, né, a gente vai setar a quantidade de portas, que é o nosso atributo, né? Esse cara daqui, só para que você lembre, eu vou colocar um this ponto, né? Para que você lembre que isso aqui é o nosso atributo. Preciso de um get? Não preciso por enquanto, né? Vou precisar? Muito provavelmente eu vou precisar.
talvez seja interessante eu saber isso daí de alguma forma, né? Então, lá para frente, eu acho que a gente vai criar um método get. Mas, nesse exato momento, a gente pegou e criou um array. Uma característica muito importante que a gente tem que lembrar da orientação objeto é que quando a gente cria um objeto, seus atributos iniciam-se com valor padrão. E aí você fala, tá, mas quando eu criei o meu array, quando eu declarei o meu array, na verdade, ele está vazio, né? Ele não tem nada, ele não tinha nem tamanho, né? Eu estou instanciando ele depois, um método aqui. Mas a partir do momento que eu instanciei, quais são os valores que podem estar aí dentro desse array de portas, né? Sei lá, eu setei 5 portas. Então, cada uma dessas posições, quais são os valores? Array é um objeto. Se é um objeto, ele vai colocar o valor padrão zero, né? E o zero dentro do booleano representa falso. Então, nisso daqui eu garanto para vocês, então, que todas as portas vão estar fechadas. Eu declarei o meu array de portas, então todas as posições que são booleanos, né, boolean, vão estar zerados. Então, só isso daqui já basta, né? Não há, nesse caso, a necessidade de fazer lá um laço e atribuir para cada uma das posições desse laço, né, o valor lógico falso. Não há essa necessidade. Então, isso daí é uma coisa importante nesse exato momento. A gente pode fazer dessa forma, setei a quantidade de portas, esse cara aqui vai me garantir o valor correto. Agora que eu setei, eu estou pegando a quantidade de portas e criando, né, essa literalmente quantidade de portas no meu array aqui, né? Feito isso daí, bonitinho. Agora que eu já fiz isso daí, eu preciso dizer qual que é a cor da minha casa, né? Qual que é a cor da minha casa? A cor da minha casa tem que ser uma das minhas cores válidas. Eu vou estabelecer o seguinte, que a cor padrão da casa sempre será a primeira cor dessa lista daqui que a gente montou, né? Então, para que isso daqui seja verdade, vou chamar lá o método set cor, e o método set cor, eu vou dizer que cores na primeira posição. Estou setando aí cores na primeira posição. Beleza? Isso daqui ficou claro, ficou totalmente funcional. Joia, então. Então, aqui é uma resposta bem interessante, né? E aí, ele vai setar a primeira cor. Nesse caso aqui, eu não vou mais chamar dessa forma. Agora eu vou fazer o seguinte: vou chamar set casa. E aí, no meu set casa, aqui eu vou passar um valor qualquer, zero. E aí você fala, zero, o que vai acontecer quando eu passar zero? Se eu passar zero, ele vai setar 3. Estou querendo, então, já acelerar minha vida, né? Ele vai setar como 3. Então, ele vai criar uma casa com 3 portas, e essas 3 portas aqui, né? A gente criou essa quantidade de portas, 3, setou, todas elas estão fechadas, que é o padrão, e eu estou pintando a minha casa com a primeira cor, ou seja, nesse caso, cor branca. Legal, eu acho que ficou bem interessante. Então, eu posso fazer isso daí acontecer dessa forma, né? Posso trabalhar em cima disso. Se compilar esse cara, ele vai dar um monte de pau, né? Porque a gente tem aqui os métodos que estão perdidos ainda, né? Esse cara daqui está totalmente perdido, 7 porta 1, 7 porta 2, né? Eles estão totalmente zoados. Preciso corrigir isso daqui. Só que eu disse para você que eu queria criar, no ato da criação, poder criar uma casa e passar a quantidade de portas, né? Aí vem uma coisa bem legal. Lembra lá em método que a gente tinha a possibilidade de fazer a sobrecarga do método, aonde a gente utiliza o mesmo nome, mas modifica os tipos de parâmetros de entrada? Ou seja, a gente modifica a assinatura do método, né? Utilizando o mesmo nome dele. Então, lembrando o que é a assinatura. A assinatura de um método é o nome dele, mais os tipos dos parâmetros de entrada. Nesse caso aqui, né, a gente tem um método que se chama, que o nome dele é set casa e ele tem um parâmetro inteiro. Então, esse cara, na verdade, é um set casa entre parênteses int. É assim que ele é interpretado. Esse portas é o nome dado ao inteiro para que nós, desenvolvedores, possamos acessar esse valor inteiro que está aqui. Então, essa é a grande sacada. Esse
sete quantidade daqui de portas. Sete quantidade de portas, entre parênteses, int. 7 porta 1, entre parênteses, boolean. 7 porta 2, entre parênteses, boolean. E assim por diante, né? Aqui ó, a gente tem um 7 cor, né, string. A gente tem aqui, por exemplo, um exporta 2, não tem nada, abre e fecha parênteses sem nada, né? Então, são os nomes dos nossos métodos. Esse daqui, por exemplo, o manipular porta, é manipular porta int, vírgula, boolean. Então, a assinatura dele é manipular porta, abre parênteses, int, vírgula, boolean, fecha parênteses. É esse daí a assinatura. Para que eu possa fazer, então, uma sobrecarga, eu vou utilizar o mesmo nome, mas eu vou modificar os tipos dos parâmetros de entrada, né? Eu posso fazer isso, né, por um motivo muito legal, né? Por exemplo, no método construtor, eu posso vir aqui no método construtor e falar assim, public, o método construtor não tem nenhum tipo de retorno, né? E ele utiliza o mesmo nome da classe, casa. E aí você fala assim, legal, olha só, é esse o método daqui que a gente tem. Então, se você fizer algo desse tipo, vai dar pau, com certeza. Por quê? Porque nome é casa e o nome é casa. Não tem parâmetro. Então, eles estão com a mesma assinatura. Mas se eu mudar a assinatura de um deles, por exemplo, int portas, quantidade de portas, eu venho aqui e passo a quantidade de portas. Eu tenho dois métodos construtores agora. Um que é casa, abre e fecha parênteses. O outro é casa, abre parênteses, um inteiro, fecha parênteses. São duas assinaturas diferentes, com o mesmo nome, casa. E aí eu posso utilizar esses dois métodos para construir uma casa. Olha que legal. Posso sim utilizar aí os dois para construir uma casa. Então, tanto faz um, tanto faz o outro, e a gente vai poder fazer isso, né? Como que ficaria, né, uma casa sendo construída a partir desse primeiro método, né? Casa, casa igual a new, casa. Ele faz dessa forma aqui. Perfeito? E aí agora, como que ficaria, né, para fazer a construção a partir desse segundo método construtor, né? Ficaria, por exemplo, casa, outra casa igual a new, casa, e agora eu passo aqui um valor, por exemplo, 7. Agora é essa a diferença, eu estou passando 7 aqui. Esse 7 é o valor que vai indicar a quantidade de portas que minha casa terá. Então, eu estou querendo criar uma outra casa com 7 portas. Então, ele vai chamar o nosso método construtor, que tem um inteiro como parâmetro, que é isso daqui. E aí, ele chama o 7 casa e vai passar essa informação lá para dentro. Se ele executar esse cara daqui, já vai criar uma casa com 3 portas padrão zona. Aí você fala assim, tá, mas ele já está criando a casa padrão com 3. Mas e se por acaso eu colocar aqui menos 617? Estou querendo criar uma casa com quantidade negativa de portas. Ele vai criar uma casa com 3 portas. É isso daí que vai acontecer. Ele vai cair dentro desse construtor que tem um inteiro, ele vai cair aqui dentro desse valor. Na hora que ele for setar a quantidade de portas, ele, na verdade, vai corrigir esse valor para 3, porque tem que ser positivo. Aí ele vai setar a quantidade para 3 e vai pintar a casa com a cor branca e está tudo certo e ficou bonitinho. E é isso daí que vai fazer, né? Que vai gerar e que vai acontecer. Bem bacana, né? É uma possibilidade bem legal. Então, essa daí é uma possibilidade supimpa, linda, maravilhosa de ser utilizada. Então, a gente pode fazer isso daqui. Vou tirar esses códigos aqui, que não é aqui que vai ser instanciado, a gente tem uma classe específica para isso, né? Então, só para... Aqui era somente para a gente ver, né, como que ficaria. Então, criei já dois métodos construtores. Então, tenho duas possibilidades de construção, de criação de um objeto, né? Então, posso construir simplesmente um casa, abre e fecha parênteses, ou se não, casa, passando entre os parênteses do construtor um valor inteiro, né? E aí, seta a quantidade de portas. Ficou legal. Vamos ver ainda o que a gente precisa fazer. A gente precisa alterar o método que setará o valor da porta, né? Sim, a gente precisa corrigir isso.
Então, a gente não vai mais trabalhar, né, com o 7 porta 1, 7 porta 2, 7, porque eu não sei a quantidade de portas. É 7 portas. E aí, o que que acontece? Eu quero dizer qual que é a porta que eu quero setar, então eu vou dizer qual que é a porta e o que que eu quero dessa porta, qual que é a ação dela, né? Então agora a gente vai ter aqui ação, se é abrir ou se é fechar, e a gente vai ter um inteiro que vai indicar o número da porta que eu quero manipular. Por quê? Porque isso aqui virou um array, por conta disso, né? Isso aqui virou um array. Então, a gente vai falar, então, true. Estou querendo abrir a porta 1. 2, false. Estou querendo fechar a porta 2. Então, é essa a ideia. Isso daí está muito similar, né, a isso daqui, né? Já dá para ver que ficou legal essa ideia daqui do manipula porta. Então, vamos continuar aqui no nosso 7 porta. Só que a gente tem alguns problemas, né, que a gente tem que lidar com o 7 porta. O 7 porta, ele tem um problema que é latente, né? E se eu tentar informar um valor de porta que não exista? Por exemplo, eu tenho 5 portas, eu tento acessar a porta 90, vai dar pau, não existe a porta 90, eu só tenho 5, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então, isso daí é um problema que a gente precisa tratar. Então, vamos lidar com isso daí, né? Vamos trabalhar com este processo e vamos corrigir isso daí antes de qualquer coisa. Então, o primeiro passo e o mais importante nesse exato momento é validar a porta, né? Então, a gente pode fazer aí um teste para validação da porta. Eu preciso verificar se a porta que eu estou passando, se ela é válida, né? Então, eu acho importante a gente tratar isso daqui. Bem, a gente pode fazer a validação da porta aqui. Eu acho que seria muito bacana, já que a gente está fazendo uma programação orientada a objetos, existe uma regra, né, dentro, por exemplo, das boas práticas, né, da orientação a objeto, que um método deve ser responsável somente por uma coisa. O método setar porta, ele vai abrir ou fechar uma porta. Ele vai setar, vai configurar uma porta. Então, ele não deve ter a obrigação de validar o número da porta. Já que ele não deve ter a obrigação de validar, como que eu farei isso daí, já que ele não vai validar? Bem, por que que eu não crio um método que faça isso para mim? Então, vou criar aqui antes desse método, né? A ordem não tem problema nenhum, né? Privado ainda. Private. Não sei ainda se vai ter retorno, se não vai, né? O que que vai ser aqui? Vou deixar ainda uma dúvida aqui. Vou chamar ele de valida porta. E esse valida porta, ele vai ter que receber, né, um número, então int porta, e verificar se essa porta que ele está recebendo, se ela é válida ou não. Pô, se ele vai verificar se essa porta é válida ou não, eu acho que seria legal retornar um boolean, né? Aí ele vai dizer para mim, ó, essa porta é válida, ou se não, essa porta não é válida, né? Então, isso daqui é uma coisa bem legal, acho que é bem importante. Então, vamos entender como que vai funcionar essa validação da porta. A primeira coisa que eu imagino, o nosso usuário sabe que isso é um array? Não, ele não sabe que é um array. Ele criou uma casa com 5 portas. Qual que é a primeira porta? Porta 0. Ele não sabe que é porta 0. Ele vai chamar de 1. Assim como ele vai tentar acessar a porta 5, né? E se ele tentar acessar a porta 5, obviamente vai dar um pau gigantesco, porque vai dar o array index out of bounds, né? Ele vai estar tentando acessar uma posição fora dos limites do nosso array de portas. Para tanto, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou executar um passo, né, muito importante, que vai ser porta menos menos. Vou tirar 1 do valor que ele entrar. A partir do momento que eu fiz isso aqui, eu estou ajustando, né? Ele vai entrar com valores, por exemplo, de 1 a 5, eu vou colocar de 0 a 4, né? A nossa faixa de análise. Então, é isso daqui que eu estou verificando. A gente vai fazer um teste, né? Então, um teste é if alguma coisa. Então, estou fazendo lá, if, se essa porta for maior ou igual a 0, se o valor é maior ou igual a 0 agora, e a porta
for menor que a quantidade de portas, então só para a gente lembrar, isso daqui é o nosso atributo, né? List.quantidade de portas, eu vou retornar true. Se não, vou retornar false. Bom, então quer dizer que isso daqui está certo, não está errado, mas quer dizer que eu vou retornar exatamente o que está aqui. Então eu posso fazer isso daqui, né? Pronto, a gente validou a porta. A nossa porta agora, se for válida, vai funcionar. E ela valida e ajusta, né? Você não vai ter mais essa preocupação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é validar esta porta, ver se é uma porta válida. Então, agora a gente consegue testar, né? If, se a porta for válida, a gente fará alguma coisa. Então, já vou matar a pau um problema. Eu vou testar uma coisa por vez, né? Então, se a porta não for válida, eu já paro aqui. Por que que eu não vou colocar return direto? Porque me interessa a parte verdadeira, né? Então, se ele passar por isso daqui, né, ele vai começar a fazer o teste da porta. E a gente vai manipular isso daqui, né? Então, são portas na posição de alguma coisa. A gente quer verificar se ela é diferente da ação que ela tem, né? Então, se a porta agora na posição, se as portas na posição porta lá for diferente do estado dela, ela vai fazer essa troca daqui. Então, se isso aqui for verdade, ele faz essa troca e aí ele faz isso daqui acontecer. Simplesmente troquei os nomes, né? Então, ficou lá. Ou, se você não gostou desse porta, pode trocar por índice, por index, né? E aí é o índice da porta, né? Então, você vai conseguir manipular isso daí muito bem, vai ficar bem legal aqui, né? Ele já faz este ajuste e vai funcionar. Ou se não, né? Eu acho que ainda a gente pode tirar esse cara daqui, acho que fica legal, né? Fica somente uma linha lá no método e a gente, né, passa com menos menos. E por que que eu estou colocando menos menos antes, né? Para ele poder passar esse valor correto daqui. Porque senão ele passa o valor, depois ele modifica o número da porta. Então ele modifica o número da porta e passa ela. Acho que fica legal, ele já vai testar dentro das faixas de valores necessários. Então tá lá um menos menos aqui, faz a validação. Se a porta não é válida, ele já cai fora. Se o estado dela for igual ao que ela está, ele retorna falso. Se for diferente do que ela está, ele vai conseguir trocar, né, o estado dela, ação ou estado, né? Eu acho que fica estado, né? Que eu quero, se é true ou false, né? Eu acho que fica mais bonito a nomenclatura. Não mudou nada, só o nome, né? Tá aqui o estado da porta, se tá aberto ou tá fechado, e a gente consegue manipular isso daí. E aí a gente não precisa mais do set porta 2 e muito menos o set porta 3 ou qualquer outro set porta qualquer outra coisa. Perfeito, ficou muito jóia. Continuamos ainda com alguns problemas, e um problema que a gente tem é isso daqui, que é a hora de setar a cor, né? Vamos fazer uma substituição rápida, só para a gente poder compilar. Não é a melhor saída por enquanto, a gente vai ter que corrigir isso, com certeza, né? Vou substituir isso aqui por cores na posição 0 e a mesma coisa, cores na posição 1, cores na posição 2. Só para funcionar, para poder compilar o nosso programa, ele vai compilar. O resto a gente não tem mais esse exporta, né? Exporta 2, exporta 3, a gente não tem. Então, nesse momento, o que acontece? A gente vai ter que passar, se a gente quiser saber o estado de uma porta, né? Qual que é o estado de uma porta? A gente tem que passar aqui int e a porta, né? A gente tem que dizer qual que é a porta que eu quero saber o estado dela.
Lembra que eu disse que a gente tinha que validar para ter um número válido, né? Olha aqui, a gente já fez isso, né? A gente já fez esse valida a porta, né? Então, isso daqui a gente já vai utilizar aqui novamente. Então, olha lá o nosso valida a porta, né? Se isso daqui é verdade, a gente vai pegar lá o nosso dis.portas na posição de porta. E ele vai devolver essa informação para a gente. Funciona também muito bem e vai rodar aqui. GetCore vai funcionar, manipulação de porta a gente vai ter que alterar, porque ele não vai conseguir manipular mais 7 porta 1, 7 porta 2, 7 porta 3. Isso aqui não vai rolar. A gente vai mexer nisso daqui também, com quantidade de portas abertas, e nisso daqui também a gente vai ter que acabar mexendo. Então vamos corrigir esses pequenos detalhes que estão faltando. Esse manipula a porta, a gente está lidando com array, né? O set porta agora, ele vai... Bem, né? Eu acho que o set porta agora, ele é assim, né? Aí você vai passar aqui a porta, e qual que é a ação dela? Nossa, o set porta, então tá assim? Tá. Ou seja, eu preciso desse método de manipulação, né, de portas? Não, não preciso mais dele, né? Eu preciso agora usar o set porta, esse método aqui caiu fora. Então diminuiu. Então olha aí que bonitinho. O set porta já valida se a porta existe, e o estado dela, ele já faz tudo. Né? O abrir porta, estou passando true como padrão, né? E o fechar porta, estou passando falso como padrão. Então, bacana, a gente já consegue fazer isso daí. Set cor, né? O pintar casa já funciona também. Agora, isso daqui é um problema, não dá mais para fazer desse jeito, porque eu não sei a quantidade de portas. Então, a gente tem aqui um int total, começando em 0. A gente vai ter que, sim, fazer um iterador nesse momento, né? A gente vai ter que fazer um for, passar por todas as portas e ver o estado delas, né? Então, int com i começando na posição 0, i menor que pode ser, por exemplo, quantidade de portas. I mais. Tá aí. A gente vai passar por todas as portas. E aí, o que eu preciso, né? Acumular essa informação. Total mais igual, né? A gente está acumulando e a gente vai pegar agora e colocar o nosso array de portas. Então, this.portas. E agora, na posição de i, ele vai fazer isso daqui. Ele está acumulando esse valor, né? E aí, ao final, vai retornar o total de portas que estão abertas. A gente precisa, sim, dessa iteração. Eu estou utilizando aqui um acumulador, né, para somar a quantidade de portas que estão abertas, né? Contar, ou um contador, né? Contar a quantidade de portas abertas. Está somando, mas como tudo, ou é ou não é, para a gente também é um contador, né? Funciona exatamente igual. E aí, ó, ficou bacana, funcionou bem. Eu gostei. Mesma coisa a gente vai ter aqui na string, né? A gente vai ter que montar essa string daqui do jeito que tá, não vai dar certo. A gente sabe que vai dar ruim. Não tem porta 1, porta 2, porta 3. Não existe mais esse cara. Então eu vou ter que montar aí a minha saída, né? Então a gente vai montar a nossa saída daqui. String, saída, igual, e aí eu vou começar a minha saída lá em branco, né? E aí a gente vai ter que fazer isso daqui, né? É literalmente fazer essa contagem daqui, né? E colocar porta 1, porta 2, porta 3, e a gente vai ter esse deslocamento. Isso daqui a gente vai fazer com laço, então a gente vai montar este laço, né? Aqui, montado um laço, a gente vai iterar ele todinho, né? E aqui, na verdade, vai ser a minha saída. E a gente vai acumulando essa informação. E eu preciso imprimir esse texto daqui, né?
Então, o que eu quero nesse local é justamente colocar esse texto daqui para verificar se a porta está aberta ou está fechada. Só que não é isso, né? Não é somente isso. Não existe mais porta 1. Eu não sei qual que é o número da porta. O número da porta, na verdade, é que eu vou ter que concatenar, né? Só que aí a gente vai ter que fazer aqui um e mais um, né? Nosso iterador mais um, né? Então a gente vai ter que trabalhar em cima disso. E eu não tenho mais o porta 1. Então eu tenho que fazer em cima exatamente do array de portas, né? Então tá aqui o array de portas. Um array de portas na posição de i, se ele imprime aberto, se não, ele imprime fechado e ele vai passando por isso daí. Então ele vai fazer essa montagem. Isso daqui vai gerar essa parte, né? Gerou essa parte daqui de cima. Então, isso daqui foi gerado em saída. E aí a gente chama lá a cor da casa e a quantidade de portas que estão abertas e resolve todo o nosso problema. Só vou dar uma quebradinha aqui, né? Para que vocês possam enxergar, né? O que estava ali. Quebrei a linha só por conta disso, né? Aqui também vou deixar quebrado só para a gente poder ver. E aí, no final, ele concatena tudo e vai dar certinho. Acredito eu que deva funcionar. Compilei. New Boolean. Tem aqui portas. Eu tenho portas. Ué, não foi booleano? Portas, portas. Tô viajando? Tô viajando? Ou não estou? Quantidade de portas é inteiro, é inteiro. Um new boolean. O que eu tô errando? Não é complicado, eu só tô viajando em alguma coisa que eu não tô vendo, né? Vamos ver aqui. Mostra tudo, exibe tudo pra gente ver, né? Private portas, portas. Eita, que beleza, né? Faz sentido, né, a gente errar essas coisas, né? Porque ele tá achando que é essa daqui, né? Tô usando o mesmo Agora faz nome. todo sentido. Aí, ó, compilou. Essa daí, se não olhasse tudo, nunca ia funcionar, né? Beleza, eu modifiquei aqui, né? Agora já está modificado. Tem mais correções a serem feitas, mas eu gostaria de mostrar o que acontece agora, né? Esse daqui é o exercício, a gente copiou, tá literalmente igual. Vou compilar, vou rodar. E aí ele deu um null point exception porque tá faltando instanciar alguma coisa. Por conta desse cara, deixa eu ver aqui. Null point exception. Casa minha 14, não. Passando 3. Aí ele vem 3, 7 quantidade de portas, 7 quantidade de portas aqui, setou a quantidade de portas. Quantidade de portas. Cadê? 24. Cores. Cores. 7 cor. Vou pegar uma das cores válidas. E 53. Na hora da comparação com a cor. Parará. Então vamos ver, ele vai chamar esse cara. 7 casa, caiu em 7 casa, passou a quantidade de portas, setou aqui dentro.
Beleza, criou. Chamou esse cara. Esse cara daqui já existe porque está aqui. Sim. Quero ver aonde que ele vai. Vai ser na hora que ele instancia a casa aqui que ele tem que dar pau, né? Então é aqui que ele vai dar erro. Vamos ver aonde ele vai dar erro, né? Compilou, executou, deu erro na linha 15 na hora que ele instancia a casa. Se eu passar algum valor, tipo 3, quero ver. Compilou. Continua dando os mesmos erros. Então não é aqui sim da cor. Então é a cor na hora que eu chamo a cor. Tenho 7 cor, 7 cor. Recebeu uma das cores. Ele pegou, recebeu uma das cores válidas. Cadê? 7 cor, 7 cor, 7 cor. Tá aqui. ThisCore.equals ignore case com a cor que eu passei. E aqui que ele reclama. Não faz sentido, mas, como eu disse, não faz sentido, mas continua tudo igual. Declaração de array inline. Isso funciona, né? Funciona. Funciona. E agora, José, onde que eu errei? Ele chama o 7 cor. Esse cara aqui chama o 7 cor, passando cores na posição 0. Quando ele chama 7 cor na posição 0, ele dá erro aqui. Cor, cor. Só para testar, né? Vamos verificar se a cor tá vindo nula, né? Se for esse cara agora, mudou o erro para a linha 57. Se ele passar por isso, 57. 57. E não imprimiu. Que coisa bonita. Parangamico Tirimir Ruaro, né? Opa, quero ver.
Tinha 59. Então tá lá realmente o problema. Aqui. Vai saber, né? É, Lelê. Você está tentando comparar uma cor, mas não existe uma cor ainda para ser comparada, né? Faz parte do processo, né? Vai descobrir isso, né? Então, uma correção, né? Agora ficou bonito. E a explicação tá porque está declarado uma variável do tipo string. String não é variável, é objeto. Quando eu declaro um objeto e eu não dou nenhum valor a ele, ele vem como referência nula, então tá igual a null. E aí, quando eu tento usar um equals ignore case, comparar ele com alguma coisa, não dá para ser comparado porque está em nulidade. Aí, nesse fato aqui, eu resolvo porque vai ter a primeira cor e aí depois o restante vai funcionar normal. Então, compilou esse cara, está atualizado, o restante vai funcionar, né? Depois de apanhar desse negócio, bem apanhado, né? A gente pode ver que o nosso programa funcionou. E eu não fiz nenhuma alteração. Nele, não. No método principal lá, né, no programa, que tem o programa executável, que tem o método principal, ele não sofreu nenhuma alteração. Vamos ver, né? Testar se funciona. Sei lá, vamos ver lá o 5, né? O 5 ele mostra lá três portas, tudo fechado, nenhuma aberta. Abriu uma porta, a gente abriu uma porta, o 5 mostrou ela aberta, a gente tenta abrir a mesma porta, vai reclamar. Ou seja, tá tudo funcionando igual. Então, o que eu queria mostrar agora é que a gente, na verdade, está usando o array e tudo que a gente fez está exatamente igual, né? A gente pode usar de forma transparente. A gente mudou toda a classe e ela mudou pra caramba, né? A gente mudou todos os métodos, fez um monte de troca e ela continua totalmente funcional para a gente, não tem problema nenhum. Agora, ainda insisto numa outra possibilidade, né? E se eu quisesse modificar isso daqui para criar uma casa com a quantidade de portas que eu quiser, né? Se eu quisesse montar isso daí. Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui, né? É, system.out.print e eu vou mandar uma mensagem para o nosso querido usuário. Deseja informar a quantidade de portas da casa. E aí eu vou perguntar para ele, sim ou não? E aí estou aguardando uma resposta. If alguma coisa, eu vou fazer isso daqui. Se não, farei outra coisa, né? Vou testar agora a resposta que o usuário deu, né? Então, leia str ponto next line ponto equals ignore
case, não casa. Se for igual assim, eu vou fazer casa igual a new casa, e aqui eu vou passar um número, né? Então aqui vai ter um número. Senão, a gente vai falar que casa igual a new casa simplesmente. Desse jeito. E aí aqui eu vou falar para ele, então, informe, se ele quer informar, né? System.out. Informe a quantidade de portas. E aí ele vai informar aqui a quantidade de portas. Leia.next int. E aí resolve. Então a gente adicionou essas linhazinhas aqui. Literalmente foi isso aqui que a gente adicionou, né? Então a gente declarou a casa, faz a pergunta, se for, a gente instancia com a quantidade que é informada, se não, a gente vai fazer uma casa padrão. New casa com C minúsculo não existe, sim com C maiúsculo, que é o construtor. Compilou, deu tudo certo. A gente rodando, olha lá que bonitinho. Deseja informar a quantidade de portas, perdão, a quantidade de portas da casa? Não, não quero informar. Ele tem lá 3 portas. Agora vou rodar novamente. Sim, quero informar. Então, informe a quantidade de portas. Por exemplo, vou colocar que tem 10 portas. Vamos ver se tem 10 portas? Olha lá, tem um monte de porta, né? Agora ficou uma casa com um monte de porta. Porta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá lá. E ele mostra o estado de cada uma dessas portas. Vamos tentar abrir a porta 10, né? Então, eu quero abrir o número da porta, que é 10. E aí, ele abriu a porta 10. E se eu tentar abrir a porta de número 11? Ele vai reclamar. Se eu ver o estado lá, ele disse que a porta de número 10 foi aberta. E aí, funcionou bem bacaninha. Eu acho que fica bem interessante essas possibilidades aqui, né? É, a gente fez uma brincadeira bem tranquila de manipulação. A gente está trabalhando aí com array. E agora eu vou propor, né? E se eu quisesse montar, dar a possibilidade, então, dar a possibilidade de montar um menu de cores, para que ele selecione uma das cores. Fica aí de atividade. Próxima aula a gente monta esse menu de cores, né? Porque fazer esse array de cores do jeito que tá mal feito, né? E obviamente eu disse para vocês que essa solução, pelo amor de Deus, ninguém me xingue. Eu sei que foi zoada, mas foi simplesmente para funcionar, né? Tá aí a solução funcionando. Mas a gente precisa corrigir isso. Isso aqui tá ruim por demais da conta. Muito zoado. Então a gente tem que trocar esse teste aqui de alguma forma. E eu proponho esse exercício para vocês. Então vai ter que modificar essa validação aqui de alguma forma, porque se eu colocar mais uma cor, ele tem que conseguir mexer nisso aqui e ficar fluido, né? Do jeito que tá amarrado em 3 cores. Não tá legal. Então é essa daí a proposta para correção. Queria que eu pudesse montar lá um menuzinho de cores, né? Que ele mostrasse para mim todas as cores que eu poderia selecionar dentro, né? Dentro desse array. Então ele tem que me devolver essas cores de alguma forma. Então eu tenho que criar alguma solução aqui na minha classe que me permita, né? Devolver essas informações de alguma forma. Já tem aí alguma coisa para indicar o caminho. Eu espero que vocês consigam realizar, eu acho que vai ficar legal. É uma brincadeirinha bem interessante. Fica aí, então, as várias possibilidades de né, manipulação e ampliação desse exercício daqui. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso.